Sejam bem-vindos todos. Nós vamos começar agora mais um Devocional Manhã com Deus. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto que tá muito em alta, que é a conservação da família. Mas eu vou falar com vocês hoje sobre a herança do Senhor e o legado. Vai ser uma base assim, bíblica bem legal. A gente vai estar lendo em Josué 24:15. Eu quero convidar você para estar falando sobre o nosso maior ministério da vida, que é a família. Hoje nós vamos falar sobre isso. Amém? Então eu quero convidar você para estar junto comigo. Primeiro fazendo uma oração para iniciarmos o nosso devocional. E depois a gente vai para o Devocional Manhã com Deus, falando um pouquinho sobre família. O nosso maior legado, a nossa herança, né? Um projeto do Senhor, nosso maior ministério. Glória a Deus! Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai amado Jesus, eu quero lhe agradecer nesta manhã, por estarmos reunidos neste Devocional Manhã com Deus. Muitas pessoas vão estar vendo nosso Devocional de tarde, muitas pessoas vão estar assistindo nosso Devocional no período da noite, mas estamos gravando aqui na nossa manhã. Eu quero lhe agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelas oportunidades, pelas suas promessas, pela tua graça que tem nos renovado todos os dias. Hoje nós vamos estar sendo direcionados para um ponto muito importante, que é o nosso maior ministério, que é a família. E eu quero muito, Senhor, que o Senhor nos use nessa manhã, que essa palavra ela venha edificar, venha trazer alegria, venha trazer mudanças, direcionamentos e até mesmo restauração para dentro de cada um desses lares que está sendo alcançado nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor que tem nos sustentado, obrigada por estar conosco, cuidando de tudo em todo tempo. E vamos lá para mais um Devocional Manhã com Deus. O Espírito Santo tem a liberdade para falar conosco, tem a liberdade para falar no meio de nós. A base bíblica do nosso devocional se encontra em Josué 24:15, que diz assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. O nosso maior ministério, irmãos, e isso é um tema bem forte, é a família. Antes do púlpito, antes da mesa, antes do servir as outras pessoas, antes de ajudar multidões, existe o maior ministério, que é a família. A família não é apenas uma parte da nossa vida, a família é o primeiro ministério que Deus nos confiou. Ele é o primeiro ministério que Deus deu ao homem a partir de uma escolha. Você escolheu ter uma família, você escolheu buscar ao Senhor, e o Senhor ali se fez presente. Antes de qualquer chamado, antes do púlpito, Deus nos entrega pessoas para amar, cuidar, ensinar e proteger, e isso acontece dentro dos nossos lares. Desde o princípio, o Senhor mostrou a importância da família. Desde Gênesis 2:24, onde está escrito que por isso deixará o pai e a mãe, o homem, deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão apenas uma só carne. A família nasce no coração primeiramente de Deus e ela se manifesta no seu lar. Dentro da tua escolha de continuar. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ela não é uma invenção humana, ela é um projeto divino. A base bíblica, agora vamos estar lendo aqui em Salmos 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que nela edificam. A casa, ela pode ter paredes, mas é só Deus que constrói um lar. Uma casa chamada lar de bênçãos, lar de milagre, lar de oração, lar onde o Senhor tem prazer em ficar, lar de vida, lar de conforto, de aconchego. É um lar onde a presença do Senhor se faz presente, onde o alicerce, que é Cristo, se faz presente. Não é sobre luxo, não é sobre a presença de outras pessoas de fora, mas é sobre a presença de Deus dentro do seu lar. É por isso que uma das coisas que eu fiz aqui em casa, e que eu posso falar que eu mudei um ciclo, porque por muitas gerações foi assim na minha família, é que muitas das vezes dentro do nosso lar a gente tem as coisas para visita. O melhor é para visita, o melhor copo, o melhor talher, o melhor prato, os melhores coisinhas para descansar o prato, os jogos de mesa. E aqui em casa não tem isso. Desde quando eu construí minha família, uma coisa que eu deixei clara pro meu marido: o nosso maior projeto, o maior patrimônio que a gente pode ter na vida é a família. Então o melhor é pros nossos, é pros de casa, é pros que estão aqui.
Então a melhor comida não vai ser servida só quando vier uma visita, vai ser servida todos os dias que tiver coisas pra fazer as melhores comidas. Porque o melhor é pra nossa casa. É pro cuidado da nossa família. Não é sobre aparência, é sobre um fundamento. Quando Deus está no centro da nossa família, quando Ele é o centro das nossas vidas, a gente entende que há perdão, há diálogo, há honra e há restauração. Família não é perfeita, irmãos. É uma estrutura que tem que ser estruturada diariamente em oração, em renúncia, em amor. Uma casa sem Deus pode até ficar de pé, irmãos, mas só Deus sustentará o seu lar. Em 1 Timóteo 3,5, vai dizer: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Será realmente que se eu não consigo cuidar do meu lar, eu vou conseguir cuidar dos outros projetos que Deus tem pra minha vida, sendo que a maior base que Ele me deu, o meu maior ministério, não se trata de um altar e um microfone, e sim do meu lar. A minha maior pregação da minha vida é dentro da minha casa. Quando as luzes da igreja se apagam, quem sou eu dentro da minha casa? Será que eu sou a que ora, a que busca, a que dou ali um direcionamento pros meus filhos, a que olha pros meus filhos e ensina sobre princípios, sobre respeitar? Quando as luzes da igreja se apagam, quais são os valores que eu vivo? A minha maior pregação para minha família sou quem sou eu, dentro de casa. Quando não tem ninguém da igreja para me observar, quando as portas da igreja estão fechadas, quando eu não vou me embalar mais no louvor ali para ter um emocionalismo, o meu verdadeiro posicionamento de vida cristã acontece na minha casa. Quem sou eu no meu lar? Como eu trato a minha família? Como eu cuido do meu bem mais precioso que Deus me permitiu ter? Antes de liderar projetos fora, eu preciso servir dentro do meu lar. Antes de aconselhar outros casamentos, eu preciso cuidar do meu próprio casamento. Eu preciso orar pelo meu casamento. Eu preciso buscar pelo meu casamento. Eu preciso zelar pelo meu casamento. Ser uma boa esposa, meu esposo ser um bom marido. Ter princípios que frutifiquem o nosso casamento. Entender que o relacionamento, ele é um jardim. Não é porque eu conquistei um relacionamento que eu posso tratar de qualquer forma. Não. Assim como em qualquer jardim, eu preciso cuidar. Eu preciso regar. Eu preciso colocar ali as minhas orações. Eu preciso estar todos os dias semeando. Para que possa sempre estar frutífero. Para que possa sempre ter boas colheitas. Para que possa ser um jardim bonito. Uma referência de jardim. Mas isso acontece com o meu cuidado. Porque o relacionamento de fulano e ciclano é tão lindo, é tão maravilhoso, mas só Deus sabe como é o relacionamento de ciclano e fulano por trás das câmeras, dentro de casa, dentro do secreto deles, da intimidade. É por isso que a gente precisa cuidar, irmãos, porque hoje em dia a gente busca muito mais por restauração, a gente vê muitas pessoas buscando por restauração do que pelo cuidado familiar. Porque é muito mais fácil para as pessoas olhar e falar assim: meu casamento acabou, tá tudo destruído, agora eu vou buscar por restauração. Mas por que não buscou cuidar enquanto tinha o casamento para cuidar? Né? O zelar, o se reestruturar, o voltar a semear. Porque, irmãos, tudo aquilo que você semeia tem fruto. Às vezes você tá vivendo um casamento difícil, um casamento onde você vê assim, um cenário de destruição, um cenário de caos, de frieza no relacionamento. Não tem mais diálogo, não tem mais procura para aquelas noites abençoadas do casal. E aí você olha e fala assim: e agora? Quer abrir mão? Aí depois começa a buscar por restauração. Traz de volta, Deus. Traz de volta. Vem, Senhor, restitui. Restituir algo que foi falido não tem como. Deus, Ele restaura de forma tão transformadora que não poderá nem ser comparado àquilo que um dia foi. Porque para ter um fim, existiam motivos. O diálogo não foi bem construído. Parou de ter procura. Parou de ter o cuidado. Parou de ter tudo antes
do fim, irmãos. E é por isso que quando a gente vê, eita, meu relacionamento tá meio frio, o que eu vou fazer? Vou esperar ele acabar para que eu possa começar a construir algo novo? Não, eu vou começar a semear, vou começar a orar, vou começar a buscar. Porque não, o diabo não vai ter minha família, não, o diabo não vai ter meu casamento, não, o diabo não vai ter meu marido, não, o diabo não vai ter o meu maior ministério, que é o meu tesouro particular. Porque antes de fazer qualquer coisa, irmãos, eu preciso estar estruturando o meu lar. A mulher sábia edifica sua casa e o homem sábio também. E nós precisamos ter sabedoria. Hoje em dia os relacionamentos estão sendo descartáveis. Aí depois a gente olha e fala, ai, porque quem continua casado muitos anos é conservador. Não, são pessoas que começaram a entender o propósito de uma família. E não destruir valores e princípios por conta de uma coisa boba. Uma coisa é ser tóxico e ter agressões no casamento. Outra coisa é, deixou a toalha jogada na cama 3 vezes, falei que eu não queria mais, então vou terminar. Entende? E aí sim é besteira. Coisa pequena. Tô falando de coisa grandiosa, porque agressão, palavras estúpidas, maus tratos, isso não provém do Senhor. Um casamento assim não provém do Senhor. Eu vou orar até ele mudar. Você vai viver apanhando até ele mudar. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não provém do Senhor. Não provém do Senhor. Por conta da dureza do coração do homem, foi que Moisés deixou a lei, sim, do divórcio. Por conta da dureza, porque muitas mulheres sofreram, irmãos. E isso não é bom nem para os olhos de Deus. Porque nós precisamos analisar muito bem antes de decidirmos com quem vamos querer passar pro resto da nossa vida. Porque são nossas escolhas, né? Antes de ensinar os filhos das outras pessoas na igreja, nós precisamos discipular os nossos próprios filhos. Deus, ele observa como nós tratamos o nosso lar, como nós tratamos o nosso cônjuge, como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos os nossos pais, os nossos irmãos. A nossa família, ela é constituída por você, seu marido e seus filhos. Ou esposos, por você, pela sua esposa e seus filhos. Isso é a sua família. Seus irmãos, seus pais, a partir do momento que você constrói sua família, eles vão ser uma base familiar. Porém, eles vão ser parentela. Porque a família é aquilo que você começou a construir a partir daquele momento que você assumiu um compromisso no relacionamento. Tá? E o nosso maior testemunho começa na sala da nossa casa. O sucesso ministerial nunca pode substituir um fracasso familiar. Eu sempre falo isso para muitas pessoas. Porque eu já vi, irmãos, muitas mulheres servirem a igreja, viverem para a igreja e esquecerem de cuidar dos seus lares. Aí falava, nossa, meu marido reclama que eu vivo na igreja, mas ele não quer vir para a igreja. Vivia na igreja de domingo a domingo. Porque tem ensaio segunda, tinha ensaio quarta, tinha ensaio sexta. Então a pessoa vivia para a igreja. E esquece que o nosso maior ministério também é o cuidado com a nossa família. E às vezes você trabalha fora, chega em casa, toma banho, come e sai para ir pra igreja. Todos os dias, de segunda a segunda. É muito bom, irmãos, nós temos uma vida com Deus. Mas precisamos entender que a vida com Deus não se constrói em 2 horas de culto, ela se constrói também dentro do nosso lar. E nós precisamos sim não ter negligência. Porque não adianta eu ter um sucesso, todo mundo me vê sendo um sucesso na igreja. E a minha família, que é a minha maior base, é o meu maior ministério que Deus pede pra me cuidar, porque isso será cobrado. Eu tô deixando de mão aberta, porque eu acho que eu tenho que focar mais nas coisas de dentro da igreja. Nós temos que focar, irmãos, no servir a Deus. No buscar a Deus, não ter intimidade com Ele, não ter relacionamento com Ele. Então eu busco na igreja, mas eu também busco dentro da minha casa. Eu cuido de pessoas através das lives, através dos vídeos, através de responder os comentários, mas eu também tenho que cuidar do meu maior ministério, que é minha família. Por isso que sábado e domingo é meu dia off. Eu não posto, eu não respondo ninguém. Por quê? Porque é o dia que eu tenho que cuidar do meu maior projeto, que é minha família. Porque de segunda a sexta, no período comercial até 6 horas, eu estou cuidando de pessoas. Passou das 6 horas, deu 6:01, eu já estou pra minha família. E uma vez eu fui julgada por isso. Ai, Juliana, mas você não tá postando nada de sábado e domingo? Ai, Juliana, você não tá respondendo ninguém de sábado e domingo? Ai, Juliana, as pessoas também querem oração de sábado e domingo. Sim. Mas aqui no nosso perfil, a gente não cria pessoas preguiçosas na fé. A gente ensina você também a orar. Eu vou orar pra você de domingo a domingo. E todo dia 10 horas nós temos oração. Pra quem quiser participar, os novos seguidores, a gente sempre tá colocando no caderno de oração. Mas eu não posso deixar que as pessoas olhem pra mim e falam, nossa, você tem um ministério lindo. Sendo que Deus olha pra mim e fala, mas o meu maior ministério que eu tenho com você
tá falido. Entende? Então nós precisamos entender isso. Lá em Efésios 6:12 vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. O inimigo tenta destruir primeiro a sua carreira. Ele tenta dirigir a sua família. Porque ele sabe, ele tenta atingir todos os dias a sua família, irmãos. O inimigo, ele é insistente em destruir lares. Ele é insistente em destruir vidas. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne, mas contra... Porque não temos que lutar contra a carne. Existem hostes e potestades, irmãos. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, vai falar nesse versículo. Ou seja, pessoas da sua própria família, tá? Nós temos que lutar contra potestades e principados que tentam se alinhar ali ao nosso projeto. O inimigo não tenta destruir primeiro a sua carreira. Ele tenta atingir primeiro a sua família. Por quê? Porque ele sabe que uma família estruturada gera gerações fortes. Por isso, eu vou dizer aqui pra vocês o que vocês devem fazer dentro dos seus lares, a partir de hoje. Ore dentro da sua casa. Declare palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Declare palavras de bênçãos sobre o seu casamento. Cubra o seu casamento com oração. Estabeleça um altar dentro do seu lar. Juliana, tem que construir um altar? Não. Não é construir com as mãos humanas, pegar um monte de tijolo, bloco, não. É oração. Oração, louvor. Para de ficar ouvindo música de louvor que só fala sobre dias ruins e começa a ouvir músicas que falam sobre casa, sobre família. Regis Danese tem. A Eixe, lá tem vários louvores falando sobre casa. Coloca assim, louvor falando sobre minha casa. Vai ter a da Julie. Então você vai ter assim vários louvores que falam sobre lar, sobre o seu lar ser lar de bênçãos. Minha casa, lar de bênçãos. Aí você pega o louvor e coloca. E começa a deixar aquele louvor fluindo no seu lar enquanto você ora. Irmãos, a sua casa começa a ser edificada e você começa a ver uma diferença muito grande dentro do seu lar. Nós precisamos estar literalmente posicionados para cuidar do nosso projeto, irmãos. Uma família que ora, uma família que busca, está unida, é fortalecida em Deus. Quem protege a família, quem protege o futuro é Deus, irmãos. Mas nós precisamos estar posicionados. Não existe família sem falhas, mas existe família restaurada pelo perdão. Lá em Colossenses 3:13 vai dizer: suportar-vos e perdoando vós uns aos outros. Perdoar dentro da nossa casa, irmão, é um ato de maturidade espiritual. Quem aprende a amar entende que as imperfeições existem, mas elas não vão destruir o lar. Nós vamos continuar construindo um lar. Todo mundo é imperfeito, irmãos. Todos nós temos milhares de defeitos, todos nós somos difíceis de lidar. O ser humano é difícil de lidar, tá? Então, assim, quem trabalha com o público sabe. Então, nós precisamos fazer o quê? Fazer com que o amor verdadeiro não seja a ausência do erro. Entender que a decisão, ela precisa ser de permanecer todos os dias. Nós precisamos ter uma decisão de permanecer na presença de Deus e colocar a nossa família como um alicerce para Deus, uma aliança feita com Deus. Bom dia, Eliane. A decisão de servir a Deus precisa começar dentro do seu lar. Não basta frequentar a igreja de domingo a domingo, é necessário viver em Deus dentro do nosso lar. Seus filhos vão aprender mais com o que você vive do que com o que você fala. Seu casamento, ele prega todos os dias, até no silêncio. Nós precisamos entender que para viver o tema que nós lemos aqui, que é Josué 24:15, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor, para termos um lar abençoado e alicerçado em Deus, nós precisamos entender que família é um legado, família é uma herança espiritual, família é um altar mais importante que podemos levantar todos os dias. Família tem que ser uma base sólida, onde nós vamos estar ali sempre estruturando ali em Deus. Deus sendo o centro da sua família é uma família de sucesso. Ah, Juliana, mas a gente não é rico. Gente, a questão não é ser rico, a questão não é ser, nossa, super bem sucedido, mas você vai ter uma família bem sucedida sim. Porque vai ter amor no seu lar, vai ter comunicação, vai ter diálogo, vai ter paz, vai ter harmonia, vai ter comunhão entre vocês. Se a família estiver de pé, nunca estará sozinha.
Então talvez hoje dentro do seu lar você esteja passando por momentos de muitos desafios. Talvez hoje haja silêncio onde devia haver diálogos. Talvez hoje haja feridas abertas. Mas eu quero que você se lembre que Deus, Ele instituiu um projeto lindo sobre a tua vida chamado família. E Ele é especialista em restaurar lares. Então se o seu lar está passando por um momento difícil, não esqueça. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cuidar, para restaurar, para salvar, para guardar, para transformar. Esse é o seu Deus. Lembre-se que o seu Deus, Ele não falhou. Deus instituiu os lares e Ele é especialista sim em cuidar. Enquanto houver oração no seu lar, haverá esperança. Enquanto houver amor, haverá construção. Enquanto houver Deus no centro do teu lar, haverá milagres sobre ele. Paz Cristiane. A paz Felipe. Então não se esqueça disso, irmãos. Quem estrutura o nosso lar somos nós, com pequenos passinhos diários. Hoje os meus filhos não oram, Ju. Hoje meu marido não ora, mas começa a orar você. Ju, eu tenho visto meu lar desandar. Começa a profetizar no seu lar. Juliana, mas tá muito difícil. Profetiza no seu lar. Juliana, eu tô vendo meu casamento desandar. Coloca a mão na sua cama e profetiza. O amor será restaurado. Eu profetizo que a união será restaurada, a comunhão será restaurada. Eu profetizo que a graça do Senhor será restaurada sobre nós, será derramada. Eu profetizo que as alianças serão restauradas. Eu profetizo que a paixão será restaurada, a vida sexual vai estar ativa. E é isso, irmãos, é profetizar. Você tem autoridade no seu lar. Coloca as mãos na sua cama e profetiza a restauração sobre o seu casamento. E comece a semear para que o seu relacionamento frutifique. Não deixe com que o seu lar ele seja destruído por falta de cuidados e manutenção. E eu não tô falando de manutenção material. Eu tô falando de manutenção espiritual. Amém? Eu quero que você coloque aqui nos comentários: meu maior ministério é minha família. Eu quero que você profetiza isso aqui nos comentários. Eu quero printar esse momento. Escreva aqui, ó, nos comentários: meu maior ministério é minha família. Eu quero que você declare isso nessa manhã. A palavra, irmãos, ela tem um poder gigante. O inimigo todos os dias luta contra o seu maior ministério. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Seu ministério é sua família, Deus te mantém de pé. O seu maior ministério é sua família, então continue glorificando ao Senhor. Porque esse ministério será honrado. A Eliane, ó, já profetizou, a Cristiane já profetizou. Meu maior ministério é minha família. Nós vimos ali na escola de samba, né, irmãos? Que o pessoal tá postando bastante. O pessoal zombando sobre o princípio familiar, sobre a base. Ah, todo mundo é conservador demais. Mas eles esquecem que o nosso maior ministério continua sendo a família, irmãos. Nosso maior ministério é a família. Nosso maior ministério é Deus cuidando de tudo. O nosso foco está em Cristo. E Ele tem guardado, irmãos. Ele tem cuidado. Continue colocando a sua família no altar do Senhor. Por mais que você não veja ainda a mudança acontecer, continue orando, continue buscando. Continue glorificando ao Senhor. Continue profetizando sobre a tua casa. Porque às vezes a gente não vê ainda a mudança, mas saiba que Deus está cuidando. O seu lar será referência. Porque nele tem um dono. Deus é o centro do teu lar. E haverá restauração e cuidado. Porque há um Deus cuidando. Amém? Eu vou orar para encerrar a nossa live. Vamos juntos? Senhor, eu quero lhe agradecer por este momento, a qual o Senhor nos concedeu para estarmos reunidos em oração.
Obrigada, Pai, pelo teu cuidado diário. Obrigada pelo teu amor que tem nos sustentado. Obrigada pela tua graça que tem nos mantido de pé e nos fortalecido. Obrigada, Pai, por não nos deixar só no meio desse processo e nesse projeto. Obrigada por estar todos os dias, Pai, cuidando, guardando e fortalecendo. Obrigada porque a tua graça tem nos sustentado. Hoje nós colocamos a nossa família diante do teu altar, Pai, reconhecendo que ela é o nosso maior ministério, nosso amor, nosso tesouro e nossa maior responsabilidade. Nos ensina, Senhor, a amar a nossa família melhor. Ensina-nos a perdoar mais rápido. Nos ensina a falar com sabedoria e agir com mansidão. Guarda, Senhor, os nossos casamentos. Protege nossos filhos. Restaura os nossos relacionamentos feridos. Levanta dentro dos nossos lares um altar de oração, de presença e comunhão. E que a nossa casa, Pai, seja um lar, um lugar de paz. Que a nossa mesa seja um lugar de união. E que nós possamos sempre ter fartura na nossa mesa. Para estar sempre ali, cuidando uns dos outros, até mesmo no cuidado do cozinhar, do guardar, do fortalecer, dos diálogos, da união, da harmonia. Que a nossa casa seja regada da tua presença, Pai. E que as nossas palavras de bênçãos, de vida nessa oração sejam sementes que venham frutificar sobre o nosso lar. Nós declaramos hoje que nós, nossa casa, servimos ao Senhor e o inimigo não tem liberdade para causar destruição sobre o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Então que você possa ter um dia abençoado para a glória de Deus, que a graça do Senhor possa estar te alcançando, que a paz do Senhor esteja sobre você e que você venha viver um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor, tendo Ele como não apenas alguém ali, mas a base de tudo. Que Ele seja a base de tudo, o centro de tudo. Foi um prazer ter vocês aqui. Para todos os novos seguidores, eu vou colocar você no caderno de oração. Então você nos seguiu hoje, vai estar entrando no caderno de oração. Ju, eu já te sigo como Felipe. Não tem problema. Vocês já estão no caderno de oração. Quem já está seguindo já está no caderno de oração. Amém? Então fiquem em paz. Então fiquem todos na paz. Deus abençoe. Até 10 horas da noite. Por quê, Ju? 10 horas vamos fazer o quê? Vamos ter oração. Vamos ter oração orando por todas as áreas da nossa vida. Principalmente hoje, como base, a nossa família. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.